falar um pouquinho antes do projeto de lei do censo, o cadastro de pessoas com deficiência ou doenças raras, né? Eu queria que vocês explicassem para a gente, e que esse também é um projeto que foi aprovado. Queria que vocês explicassem para a gente como funciona esse projeto e quais são os avanços que ele nos traz. Né? Exatamente. O ano passado, eu conheci uma família em específico que tinha uma doença mielomeningocele. Eu não sabia. Eu não sabia o quanto tem se expandido, quantas famílias tem. Então, eu conheci esta família e aí nós começamos a fiscalizar medicamentos, o porquê da falta deles. Sabe por quê? Que faltava na cidade, porque as crianças com mielo não nascem em Paranaguá. Os médicos específicos estão em Curitiba. Por isso que a medicação não estava aqui. O sistema não estava alimentado com esse tipo de doença. Como que vão adivinhar quantas crianças têm com mielo, anemia, cegas, se não tem esse censo, doenças graves, se não tem esse censo, se não tem esses dados? Permita-me. Como que você vai pedir verbas? Como que você vai fazer emendas? Permito um comentário. Então, basicamente, você tinha crianças com uma necessidade, só que o Sistema Único de Saúde, o Sistema Municipal, não enviava os medicamentos, o devido tratamento, porque não tinham dados municipais o censo, né, não tinham dados que correspondiam a essa demanda, ou seja, precisava de determinadas, existiam várias crianças que precisavam de uma determinada medicação, só que essa medicação estava em Curitiba, justamente porque os dados não eram daqui. Então, continue, por favor. Exatamente o que você falou. O que acontece? As famílias com esse tipo específico do que eu estou falando agora, de mielo, elas procuravam o tratamento e condições em Curitiba. Olha, imagina os gastos. Os gastos dessas famílias. Então, olha só. E doenças raras, você vê, tudo é caro. É igual o meu aparelho que eu utilizo. O aparelho é R$5.000, o meu aparelho que eu uso. Sim. Então, assim, são cuidados vários e dinâmicos que a gente tem que investigar, a gente tem que analisar. Então, o que acontece? Quando as pessoas de fora vêm até aqui e perguntam para mim, ei, vereadora, quantos cadeirantes tem na cidade? Eu não sei responder. Olha, e as doenças graves? Pela falta de dados. Por isso que é importante esse cadastro do censo. Né? E por que os cadeirantes têm que fazer esse cadastro? Para comprar materiais que, de repente, partes do seu corpo são amputadas, prótese, cadeira de roda, aparelho para surdez, para deficientes auditivos, para tratamentos, para fazermos uma estatística, uma análise. Esse projeto, esse censo é muito importante. Então, assim, a gente está visitando locais, estamos com um cadastro, assim, em expansão. Então, pretendo que seja cadastrado todas as pessoas. Todas as pessoas que necessitam. Tudo isso é o quê? É a fiscalização. É um olhar diferenciado. E assim, ó, tem projetos grandes que tem que se iniciar na base. O olhar, então assim, o olhar tem que ser diferenciado. Então é a base, é o início para que tudo se evolua. Grandes projetos acontecem por conta de pequenos detalhes. Né? É essa busca, é esse dinamismo. Não, só um reforço na tese da vereadora é que o SUS, todo o sistema de saúde do brasileiro e mundial, de modo geral, ele se baseia para destinação de verbas e investimentos nos dados. Uma vez que Paranaguá, né, que o município de Paranaguá não possui dados fortes, né, dados sólidos para reivindicação de verba, fica muito difícil. Então, é aquilo que você falou. A questão do cadeirante. Você não sabe quantos cadeirantes tem exatamente na cidade e qual é a sua dificuldade, como é feita essa dificuldade. E isso dificulta uma solicitação por parte do prefeito, no governo do estado, para mais investimentos em acessibilidade, mais investimentos nesse setor. Então, eu acho que o grande legado, não é legado a palavra, mas o grande mérito do
projeto seria isso mesmo, dar luz aos deficientes, dar luz aos dados não obtidos pela prefeitura, né? E muito legal. Exatamente, olha só, outra questão. As pessoas acreditam que é um projeto simples, eles não têm noção da importância que tem esse projeto. Censo? Deixa pra lá, não vou aderir. A maioria pensa assim, continuam pensando assim. Então é bem complicado. Tem a dificuldade cultural, né? A cultura, muitas vezes por falta de conhecimento, por falta de aprendizado, a pessoa não imagina o valor que tem ela informar para o município as dificuldades que ela enfrenta, né? Seria mais ou menos isso, né? Não só o município, como um órgão de estatística.